A China acaba de definir novos regulamentos estritos para jovens gamers na China, mas há muito mais acontecendo nos bastidores. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. É fim de jogo para a juventude chinesa. Se você tem menos de 18 anos, não pode jogar videogame online por mais de 3 horas por semana. As novas restrições vêm da Administração Nacional de Publicações e Imprensa da China, ou NPPA. Ela supervisiona o mercado de videogames da China. As novas regras se aplicam a qualquer dispositivo de jogo online, incluindo telefones. E você não pode escolher quando são as suas 3 horas. Você ganha no máximo 1 hora por dia, das 20 às 21 horas, apenas às sextas, sábados, domingos e feriados. Obviamente, muitos jovens da China estão chateados. Essa política presume que jogar é ruim, escreveu um usuário no Weibo, a plataforma chinesa semelhante ao Twitter. Alguns também apontaram as desvantagens de impor uma proibição geral, sugerindo que deveria haver regras que se aplicam a jogos de diferentes tipos e menores de diferentes idades. Por acaso as idades de 7 e 17 anos são iguais? Perguntou outro usuário do Weibo. Sim, muitos jovens da China estão agora percebendo, de repente, que viver sob um regime autoritário pode afetá-los também. Essas também não são as primeiras restrições aos jogos. Em 2019, a China colocou um limite de 90 minutos no jogo com um corte às 22 horas, embora você pudesse jogar em qualquer dia da semana, mais 3 horas nos fins de semana e feriados. Não foi rigoroso o suficiente. Então agora as regras mudaram. E de acordo com a estatal Xinhua, eles estão apenas seguindo os desejos dos pais. Muitos pais disseram que o vício dos adolescentes em jogos online afetou seriamente os estudos e a saúde física e mental, levando a uma série de problemas sociais, fazendo muitos pais sofrerem. Mas isso é claro, porque obviamente os pais não são capazes de disciplinar seus próprios filhos. As crianças só podem ser criadas pelo Estado. Faz todo sentido. Você deve estar se perguntando como o Partido Comunista pode fazer cumprir essa lei. Bem, alguns anos atrás, a China começou a exigir o registro do nome real para postagens online. Isso também se aplica a pessoas que jogam jogos online. Então, as empresas de jogos estão sendo obrigadas a restringir o acesso fora dos horários permitidos para os jovens gamers. A NPPA disse: as empresas de jogos online não devem fornecer serviços de jogos de qualquer forma para usuários que não tenham se registrado ou feito login com seus nomes reais. Mas o que impede as crianças de usarem as contas dos pais ou qualquer outra forma de contornar as novas restrições? Bem, a China é um estado de vigilância. Então, monitorar e controlar as pessoas é o que eles fazem. A Tencent, uma grande empresa chinesa de tecnologia que faz muitos jogos, disse: desde 2017, a Tencent tem explorado e aplicado várias novas tecnologias e funções para a proteção dos menores. Isso vai continuar, já que a Tencent cumpre estritamente e implementa ativamente os mais recentes requisitos das autoridades chinesas. Recentemente, Martin Lau, o presidente da Tencent, disse: há muitos novos regulamentos que virão, mas estamos bastante confiantes de que podemos estar em conformidade. E isso porque o Partido Comunista está ficando muito interessado em monitorar a juventude chinesa. Você sabe, para o bem dela. Afinal, foram os estudantes chineses que tentaram violentamente derrubar o partido nos protestos pró-democracia de Tiananmen em 1989, forçando soldados pobres e fortemente armados a lutarem para salvar o país. Depois disso, o Partido Comunista deu um grande impulso pelo que chamam de educação patriótica. E recentemente isso tem acelerado em modo turbo. A filosofia do presiditador chinês Xi Jinping está sendo adicionada aos livros escolares. Alunos do ensino médio e universitários recebem treinamento militar obrigatório. Tem havido uma grande repressão às aulas particulares online com professores em países estrangeiros. O Partido Comunista não quer que a juventude chinesa se envolva com o mundo exterior, exceto nos termos do partido. E os jogos online eram uma forma de os jovens chineses interagirem com o mundo exterior.
Existem milhões de memes sobre como você pode expulsar um jogador chinês do servidor escrevendo o massacre da Praça Tiananmen. Mas é claro, há outra razão importante para o partido estar promovendo esses novos regulamentos de jogo. Eu vou te dizer o que é logo após esse pequeno intervalo comercial. Bem-vindo de volta. Então, obviamente, o Partido Comunista está empurrando essas restrições ao jogo porque se preocupa profundamente com o bem-estar da juventude chinesa. E por se preocupa com o bem-estar da juventude, eu quero dizer que o partido se preocupa em desenvolver maneiras de colocar vigilância sobre um grupo de pessoas potencialmente politicamente ativas. Mas, além disso, também se trata de uma repressão contínua às grandes empresas de tecnologia na China. $500 bilhão foi eliminado em uma semana. Como a juventude chinesa, o partido quer garantir que essas megacorporações sejam leais ao partido. As restrições são um duro golpe corporal para a indústria global de jogos que atende a dezenas de milhões de jovens jogadores no mercado mais lucrativo do mundo. Bem, nem tanto um golpe corporal, foi mais um frente baixo, frente Y. Os verdadeiros jogadores vão entender. As empresas de jogos estão nervosas nas últimas semanas com a mídia estatal criticando o vício em jogos entre jovens. Elas estavam nervosas porque é assim que as coisas são feitas na China. A mídia estatal começará a criticar uma pessoa ou coisa, e todos sabem que isso significa que, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa ou coisa será oficialmente atacada. Nesse caso, os ataques da mídia estatal começaram no mês passado. Um jornal de propriedade da Xinhua disse: a sociedade passou a reconhecer os danos causados pelos jogos online e muitas vezes são chamados de ópio para a mente ou drogas eletrônicas. Eles citaram especificamente a Tencent e um dos seus jogos online mais populares, Honor of Kings. Isso não foi bom para a Tencent porque todos sabiam o que estava por vir. A Tencent tentou se antecipar à repressão, anunciando seus próprios limites de tempo na tela no início desse mês. Aplicava-se especificamente ao Honor of Kings. O presidente da Tencent também disse que estava trabalhando com os reguladores para explorar maneiras de limitar a quantidade total de tempo que os menores gastam com jogos em todos os títulos da indústria. Obviamente, isso não fez nada para proteger a Tencent da repressão regulatória. Mas, graças a todo o incentivo de firmas de investimento como a BlackRock, muitas empresas e pessoas ocidentais agora estão investindo pesadamente na China e em empresas chinesas. Portanto, as repressões regulatórias na China atingiram investidores em todo o mundo. As ações da Prosus, uma empresa de Amsterdã de investimento em tecnologia, que detém uma participação de 29% na mídia social chinesa e no grupo de videogames Tencent, caíram 1,45%. As ações das empresas europeias de videogame online, Ubisoft e Embracer Group, caíram mais de 2% cada. Será que faz parte de um plano do Partido Comunista Chinês para ferrar os investidores estrangeiros? Não, eles nunca fariam isso. Quero dizer, de acordo com a BlackRock, agora é hora de triplicar seus investimentos na China. E agora, vou responder a pergunta de um membro do exército de 50 centavos do China Sem Censura, fãs que nos apoiam em nossos esforços para expor a verdade sobre o Partido Comunista Chinês, contribuindo pelo site de crowdfunding Patreon ou por meio da nossa nova plataforma de assinatura Locals. Adam Billman pergunta: existem duas ilhas na costa da China continental chamadas Kinmen e Matsu, que atualmente são consideradas sob o controle de Taiwan. No entanto, há controvérsia sobre se elas deveriam permanecer no controle de Taiwan caso o país decidisse se tornar independente. O que levou a esta disputa? E faz sentido para Taiwan desistir dessas terras pela independência? Pergunta interessante, Adam. Então, sim, o país de Taiwan não é apenas a ilha principal de Taiwan. Existem também as ilhas Kinmen, Matsu e Penghu também. Na verdade, eu visitei a ilha Kinmen há alguns anos, e eu conheci um ferreiro que faz facas com velhas bombas que a China usou para atacar a ilha. Agora, essas ilhas estão perto da China, e descobrimos quando estávamos em Kinmen que os turistas chineses frequentam muito a ilha. É apenas um passeio de balsa de 30 minutos da China. Há toda uma indústria que atende turistas chineses. Falava-se até na construção de uma ponte para a China continental, e isso faz parte da estratégia da China. O Partido Comunista realmente tentou invadir Kinmen e Matsu 2 vezes. Essas foram a primeira e a segunda crise do Estreito de Taiwan. Mas graças ao apoio dos Estados Unidos e também à sua própria incompetência, o Partido Comunista falhou. Em vez disso, o regime chinês está usando a invasão econômica.
Fazer com que a China pareça o melhor lugar para se ganhar dinheiro, em vez da distante sede do governo de Taiwan. E há sinais de que está funcionando. Se Taiwan declarasse oficialmente a independência, as pessoas que vivem aqui poderiam preferir evitar o conflito inevitável com a China e se render. Mas também há muitas pessoas que encontramos lá que odeiam o Partido Comunista Chinês e odiariam estar sob o seu regime brutal. Mas a posição oficial de Taiwan é que já é independente, então não precisa declarar oficialmente a independência. Portanto, não há nenhuma situação real em que desistiria dessas ilhas pela independência. Obrigado por sua pergunta, Adam, e obrigado pelo seu apoio. E um grande obrigado a todos que apoiam China Sem Censura no Patreon e no Locals. Não poderíamos fazer esse programa sem você, portanto, obrigado por se juntar a nós na luta para expor o Partido Comunista Chinês ao mundo. Se estiver interessado em ingressar, visite patreon.com/ChinaUncensored ou ChinaUncensored.locals.com. Você receberá um monte de vantagens legais, incluindo a chance de eu responder a sua pergunta no programa. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima!